Olá, colegas! Que legal poder encontrar vocês aqui nesta aula. Hoje nós vamos abordar um tema super interessante, que é como julgar com perspectiva de gênero. Para isso, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero nos apresenta um passo a passo. Então, é um guia que vai nos direcionar a 7 passos até a gente chegar, então, na produção de uma decisão com perspectiva de gênero. Vamos lá? E aí já começo, né, com essa tela inicial aí, mostrando essa pecinha em azul e a outra pecinha em rosa, né, fazendo um link com a aula anterior que vocês assistiram da desembargadora Adriana Mello, que vem, então, essa mensagem que eu quero passar para vocês aqui é da necessidade da gente, então, fazer aquela reflexão sobre a binariedade, né, de gêneros, que acaba sendo algo que vem como uma imposição, né, da nossa cultura, né, afinal, quando a gente fala em gênero, a gente está falando de uma construção cultural, né, de uma relação de poder. E então, para chamar a atenção de vocês e convidar todas e todos para fazer essa reflexão, né? E especialmente quanto à importância da gente desconstruir esse estereótipo de gênero que começa, né, muito cedo na vida da gente e começa lá com o que é azul é de menino e o que é rosa é de menina. Então, vamos lá. Então, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é fruto, então, de estudos que foram desenvolvidos por um grupo de trabalho instituído no Conselho Nacional de Justiça e que deu origem, por fim, à Resolução 492 de 2023. Ele foi criado para colaborar com a implementação de políticas nacionais que foram estabelecidas pelas resoluções 254 e 255 de 2018 e também para atender a ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que também é um compromisso do STF e do Conselho Nacional de Justiça. É importante salientar que esse protocolo ele contou com a participação de todos os segmentos da justiça e ele teve também como principal documento, né, de origem, né, de inspiração, o protocolo para julgar com perspectiva de gênero do Estado do México, que a sua primeira edição, então, ocorreu em 2013. O protocolo, então, ele está dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, os conceitos, a segunda parte traz um guia para magistradas e magistrados, né, o passo a passo, que é justamente a parte que a gente vai falar aqui na aula, e a terceira parte, ela diz respeito a questões de gênero específicas dos ramos de justiça, da justiça estadual, da justiça federal, da justiça do trabalho, da justiça militar. E também aborda temas transversais. Então, a gente, além da parte 2, a gente vai tratar de alguns detalhes da parte 3 desse protocolo. A parte 1, então, dos conceitos, né, vocês já, a partir dos conhecimentos que foram introduzidos pela aula da professora Adriana Mello, vocês terão plenas condições, né, de adentrar, então, na leitura e na compreensão da parte 1 do nosso protocolo. A parte 2, então, que diz respeito ao guia, né, que nós vamos abordar aqui na aula, ele é composto, então, esse passo a passo, de 7 etapas, né? A primeira aproximação com o processo, depois a aproximação dos sujeitos processuais, medidas especiais de proteção, instrução processual, valoração de provas e identificação de fatos, identificação do marco normativo e precedentes aplicáveis e também a interpretação e aplicação do direito. Também é importante referir aqui que quando a gente fala na aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, a gente não está falando apenas da aplicação dessa normativa para casos que envolvem violência doméstica, né? Porque na primeira leitura, né, as pessoas às vezes imaginam que somente para casos de violência doméstica, para casos de família que envolvem de uma forma mais aparente aquela violência de gênero, é que se aplica o protocolo. E a gente vai ver
né, que esse protocolo ele tem ampla aplicação em todos os ramos da nossa justiça. Então, a gente tem que quebrar, né, esse mito de que quando a gente está falando no protocolo, a gente está falando em violência doméstica apenas, né? A violência de gênero, ela acontece em todos os espaços, né? Ela está presente em todas as possibilidades de busca da justiça. Então, as questões de gênero específicas dos ramos da justiça, como eu referi ali, né, e também esses temas transversais que a gente também vai dar uma pincelada em relação ao assédio, à audiência de custódia e à prisão. Para a gente se preparar, vamos assim dizer, para o protocolo, é de extrema relevância a gente ter um olhar atento para as normativas nacionais, internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos das mulheres. A começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É claro que eu estou fazendo aqui um recorte mais contemporâneo, vamos assim dizer, mas a gente poderia pensar, por exemplo, lá na época da Revolução Francesa pós, né, a Revolução Francesa, ali em 1791, quando Olympe de Gouges, então, né, não contente com o que estava disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, porque ela entendia que a declaração não contemplava direitos iguais para homens e mulheres, que as mulheres não estavam sendo reconhecidas como cidadãs, e criou, então, a Declaração Universal das Mulheres e das Cidadãs. Né? Olympe de Gouges, né, por conta da sua ousadia, né, acabou sendo guilhotinada em Paris e deixou um legado extremamente importante para as lutas feministas, né, que não pararam e seguiram adiante, né, especialmente a partir desse movimento dela e que inspirou, né, diversos movimentos no mundo de forma referência, por exemplo, o movimento sufragista. A partir, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos o documento Mãe, né, que é o primeiro documento internacional, então, dentro do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que é a CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, veja, não se está aqui focando especificamente na violência, mas em todas as formas de discriminação. E data de 1979. Na sequência, a gente tem a Constituição, pensando aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que inspirada, então, nessas normativas que eu referi, ela vem trazer para dentro do texto constitucional a igualdade, né, ao menos formal, né, entre homens e mulheres, consagrando vários direitos e reconhecimentos de direitos das mulheres, não só no âmbito do direito de família, mas também do direito previdenciário, do direito trabalhista, dos direitos sociais. Então, traz para dentro da nossa normativa esses conceitos, né, e essa necessidade de garantir os direitos para as mulheres em igualdade de condições com os homens. Na sequência aqui, eu faço referência a duas recomendações do Comitê CEDAW, a recomendação 33 e a 35, né? E, de forma especial, a recomendação 33. E por que eu falo da recomendação 33, assim, com tanto carinho e recomendo fortemente a leitura desse texto para vocês? Porque essa recomendação, ela foca no acesso das mulheres à justiça e define, então, o acesso à justiça como um pilar essencial para a igualdade de gênero. Ela estabelece obrigações, então, para que os estados eliminem barreiras estruturais, estereótipos e discriminações que impedem o acesso das mulheres aos sistemas judiciais e, com isso, né, acabam garantindo a impunidade. Então, a gente, para acabar com essas barreiras e chegar, então, na garantia efetiva de que essas mulheres vão acessar a justiça e terão uma resposta estatal adequada, né? Ela elenca inúmeras circunstâncias ali que são importantes, inclusive
da leitura se vê que há recomendações específicas para as áreas do direito, para a família, para o direito penal, para o direito trabalhista e assim por diante. A recomendação ali de 2017, que é a 35, ela foca mais nas questões específicas de gênero, né? O quanto os estados, partes que aderiram, então, à CIDO, ainda precisam avançar no reconhecimento, então, de que existem desigualdades estruturais em decorrência do gênero, e não só do gênero, traz também sempre a reflexão aqueles outros marcadores sociais que atuam num sistema de interseccionalidade, como fala a Kimberly Crenshaw, e como muito bem nos trouxe, né, os ensinamentos da Lélia Gonzalez, né, trazendo a necessidade da gente pensar o gênero não como uma classe isolada, né, mas como algo que atua fortemente com a raça, com a classe, com a nacionalidade, com a idade e com diversos outros marcadores sociais que podem estar atuando, né, no mesmo, igualmente, ou também se sobrepondo, né, como chama a atenção, por exemplo, aqui no livro da Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe, que é um livro que eu recomendo fortemente a leitura, onde ela chama atenção, né, para o quanto a raça e a classe muitas vezes se sobrepõem sobre o gênero. A Convenção de Belém do Pará, de 1994, ela é um instrumento de proteção regional, né, de direitos humanos, e ela é o documento que pela primeira vez vem trazer o conceito de violência de gênero contra a mulher. Lá no artigo 1º, então ela vai dizer que a violência de gênero contra a mulher, toda conduta, né, um ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, seja na esfera pública, seja na esfera privada. E é esse conceito que posteriormente vem ser inserido na Lei Maria da Penha, só que com uma diferença, né? A Lei Maria da Penha, ela trata da violência apenas doméstica e familiar, né? No âmbito, então, nesse âmbito, ou afetiva, e então nós temos um âmbito mais reduzido, né? Também um outro elemento importante aqui para trazer para vocês é a 4ª Conferência Mundial, né, das Mulheres, que aconteceu em Pequim em 1995, onde especialmente se tratou do pilar do empoderamento, né? Houve um foco específico para tratar do empoderamento das mulheres, que é algo que a gente continua falando hoje e muitas vezes não sabe de onde que surgiu esse empoderamento. E surgiu lá da Convenção de Pequim, né, e vem nos mostrar que o empoderamento nada mais é do que a gente dar a informação para essas mulheres, para que a partir da informação elas possam resgatar a autoestima, elas possam acessar a justiça e elas possam, então, garantir os seus direitos, né, da forma mais ampla, não só os direitos especificamente no que diz respeito à justiça, mas também em outros espaços, como no espaço no trabalho, né, o resgate da autonomia e também da geração de renda. Chega em 2006 a Lei Maria da Penha, que é o marco, então, jurídico, histórico e cultural no enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher. E, na sequência, temos aqui, né, um documento importante, né, que integra a política nacional judiciária de enfrentamento a qualquer tipo de violência contra as mulheres, que é o nosso protocolo. Para a gente poder fazer a leitura desse protocolo e aplicar na vida real, na vida das pessoas, é absolutamente imprescindível que a gente, né, tenha transitado por esses outros documentos que eu fiz referência aqui para vocês. Então, aqui nos slides seguintes, eu vou fazer aqui vou deixar para vocês alguns tópicos importantes, alguns apontamentos que são interessantes para vocês identificarem, especialmente na recomendação 33 e na 35, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de acesso das mulheres à justiça, a gente tem que ter a compreensão de que o acesso à justiça
ele é multidimensional, né? Então, por isso que ele é composto ali desses componentes que são descritos ali na recomendação como imprescindíveis para que as mulheres tenham de fato, né, o acesso à justiça. E busca fortemente, né, que a gente possa evitar, né, excluir, então, das nossas decisões aquelas leis, os procedimentos e práticas discriminatórias, os estereótipos e preconceitos de gênero, né, que estão enraizados ainda dentro do sistema de justiça, porque é muito difícil para a gente, né, ir se desconstruindo, e por isso a necessidade e a importância da capacitação. A recomendação 35, como eu disse, ela reforça as questões relativas especificamente à violência de gênero e reforça a necessidade da gente compreender que essa violência de gênero ela acontece em todas as fases do ciclo de vida da mulher. Por isso que toda vez que a gente está falando em mulher, também a gente está incluindo as meninas, né, nesse tipo de discriminação. E a violência de gênero, ela reforça contra as mulheres, ela pode equivaler a tortura ou a tratamentos cruéis. Então, vejam o quanto é importante ter o conhecimento dessa normativa para que a gente possa, às vezes, ao analisar um caso concreto e fazer a interpretação da lei, dar luz a esses conceitos e, de fato, né, apresentar, dar a resposta, né, ao julgamento de forma com perspectiva, então, de gênero, e a gente vai ver uma decisão específica ali que eu vou trazer para vocês, que traz justamente esse olhar para aplicar a lei de tortura. Então, ficam aqui essas recomendações, né, para vocês depois darem uma olhadinha. Então, o que é a perspectiva de gênero, né? Eu trago aqui um conceito que é utilizado pela Maria Teresa Féria de Almeida. Então, é um texto que está à disposição de vocês, que é Julgar com Perspectiva de Gênero. Então, ela vem dizer que é um instrumento metodológico através do qual, então, ele vai dar visibilidade, ele vai colocar em evidência a desigualdade, a discriminação existente numa dada relação social ou conflito, ou seja, é naquele caso concreto. É aplicar o direito, então, repudiando, rejeitando qualquer ideia feita, né, rejeitando os estereótipos ou preconceitos, sobre o qual seja ou deva ser o papel social de mulheres e homens. Aí fica a pergunta, então, se eu estou falando em perspectiva de gênero, estou falando em mulheres, basta a mulher ser sujeito de qualquer relação jurídica ou conflito para determinar a necessidade de aplicação de uma perspectiva de gênero? Então, essa é a pergunta, né, que eu deixo aí para vocês. E a resposta, né, é claro que vocês também já compreenderam, né? Mas a resposta eu compartilho aqui com vocês, apresentada pela Lúcia Palacios, que é citada no texto da Maria Teresa, né? Então ela vem nos dizer que não é a circunstância da gente ter uma mulher sujeita de qualquer relação jurídica ou conflito que vai determinar a necessidade de aplicação do protocolo. Mas o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar o caso concreto. E se eu tiver uma resposta positiva, né, naquele caso, de que existe uma relação assimétrica de poder, uma situação estrutural de desigualdade, aí sim eu vou aplicar o protocolo. Também esse texto aqui, Julgar com Perspectiva de Gênero, da teoria prática da Cecília Caudilho, ela diz que, ela chama atenção aqui, que a perspectiva de gênero não é relevante apenas nos casos que envolvem mulheres, né? Então vejam que ela já traz luz aqui a amplitude desse conceito, né? Que muitas vezes o que vai determinar se eu vou aplicar ou não é a existência, né, da mesma forma quando a gente aplica para as mulheres, mas de relações assimétricas de poder ou contextos de desigualdade estrutural baseados em sexo, em gênero, em preferências ou orientações sexuais, entre outros. Então, esse texto também está disponível aqui para vocês e vale muito a leitura dele. Chamo a atenção aqui sobre o uso indiscriminado, né, do protocolo. Então, e ela trata especificamente aqui
trazendo essa referência sobre a argumentação. O quanto é necessário a gente ter cuidado com o formalismo mágico, que ela chama, que é quando simplesmente as pessoas dizem que estão aplicando ali o protocolo, estão aplicando a CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, mas, na verdade, na prática, elas não estão fazendo a confrontação do caso real, né, do caso concreto com essas normativas, e utilizam ali como uma simples menção formal, né, como se fosse se tornar mais prestigiosa aquela decisão. Então, ela chama a atenção disso, então, que é muito perigoso. O perigo é que aqueles que julgam podem pensar que invocar essas belas normas guarda-chuva como que, por mágica, é suficiente para converter suas decisões em julgamentos sensíveis ao gênero. E aí, aqui, ela segue explicando, então, o que implica argumentar com base em uma perspectiva de gênero. E essa explicação toda dela nada mais é do que aqueles 7 passos, né, do guia do passo a passo do protocolo que a gente vai ver em seguida. Para quem quiser o acesso, né, basta utilizar aqui esse QR Code. E para a gente poder fazer aqui uma meia-culpa, né, e retornando lá para a primeira parte do protocolo, que trata da neutralidade e imparcialidade. Chamar atenção para o fato de que toda vez que a gente estiver atuando, né, decidindo, julgando, a gente precisa ter a consciência que qualquer um de nós traz consigo em si as marcas das ideias próprias do meio social em que nasceu ou foi educado. Isso é referido pela Maria Teresa e serve para a gente, né, para a gente ter a noção do quanto a gente, em nossas ações, nos nossos julgamentos, a gente vai estar transferindo isso. E a importância da gente, então, se desconstruir à medida que a gente identificar, né, que estiver reproduzindo algum estereótipo de gênero nas nossas decisões. Esse material aqui, estou compartilhando, que ele é muito interessante porque ele é uma compilação que foi feita, então, pelo STF, de decisões, são 13 decisões emblemáticas que foram selecionadas e que elas, na época, então, essas decisões foram proferidas, nem se falava em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, mas essas decisões todas foram proferidas, né, com ênfase, então, em diálogos jurisprudenciais entre o STF e o sistema regional interamericano. Então, foi utilizada a convencionalidade, né, que é um dos pontos também que o protocolo nos chama a atenção aqui para a aplicação. Então, vocês podem estar acessando, né, esse material que está à disposição lá no site do CNJ. Também casos emblemáticos dos sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos que estão disponíveis aqui no protocolo nas páginas 59 a 63. E vamos lá, então, falar dos 7 passos aqui para a aplicação do protocolo. O primeiro passo, então, é a primeira aproximação com o processo. E a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Então, é possível que, nesse caso concreto, desigualdades estruturais tenham algum papel relevante nessa controvérsia? Então, o que é isso? É eu me deparar com o caso concreto para além aqui da minha tela do computador, para além do acesso ali ao EPROC, que diz o nome da pessoa, o CPF, a idade, e eu tenho que, então, compreender em que contexto aquele conflito está inserido. E para além também de eu identificar se aquele contexto, se aquela ação, por exemplo, é uma ação civil, uma ação criminal, uma ação de família, uma ação de violência doméstica. Eu tenho que ingressar no âmago da questão para identificar se há uma assimetria de gênero. Mesmo assim, casos que parecem neutros em gênero, às vezes, eles apresentam assimetrias de poder.
Então, a gente vai ter casos, assim, que é muito evidente quando a gente fala de uma violência doméstica, né? De uma agressão que o homem perpetra contra a mulher no âmbito das relações domésticas, afetivas, né? Mas também há algumas situações que elas podem não estar evidentes e que a gente precisa ampliar o olhar para reconhecer, por exemplo, as atividades de cuidado, que hoje elas estão muito em voga quando a gente trata, especialmente ali, de ações de alimentos entre ex-cônjuges, né, ou ex-companheiros. E existem diversas outras situações que o protocolo traz ali para a gente analisar e identificar, né, como, embora, como eu disse, aparentemente possam ser neutros, mas estão ali embutidas naquelas decisões e mais às vezes naquelas pretensões, né, os estereótipos de gênero. Muito também dessas situações acontecem no direito das sucessões, e especialmente agora que a gente fala das holdings familiares. Então, a gente tem que ficar bastante atento a essas questões. E às vezes até mesmo dentro de um grupo de vulneráveis, né? Um grupo vulnerável, moradores de rua, indígenas, quilombolas. Pode ser que dentre eles, né, existam situações concretas, específicas de um ou outro que demandem, então, um olhar diferenciado, né, e um reconhecimento, então, da desigualdade existente. Questão da guarda de filhos também, né? Estereótipos muitos, a mãe se separou, foi embora, constituiu outra família, né? Abandonou os filhos. Então, o que ela quer agora? Né? Retomar a guarda, conviver com os filhos. Então, a gente tem que ter essa compreensão do quanto ainda essa cultura estigmatiza essas pessoas e acaba interferindo, né, nas nossas decisões. Então, aqui, aproximação dos sujeitos processuais, passo 2, né? Então, o que a gente vai ter que saber? Exatamente essas pessoas. Então, eu identifiquei essas pessoas, né? E identifiquei o contexto, mas agora eu preciso saber, será que tem alguma circunstância especial que deve ser observada para que a justiça seja, de fato, um espaço igualitário para as mulheres? Então, alguma dessas pessoas, né, que estão aqui na audiência, é lactante, tem filhos pequenos, tem alguma situação de vulnerabilidade que pode tornar a sessão desconfortável para ela. Precisa de acessibilidade, né? Quantas vezes a gente trabalha num fórum que tem escadas, não tem elevador, e ninguém viu antes que alguma das pessoas, né, precisa de acessibilidade, tá lá, ou quebrou a perna, ou usa cadeira de rodas. Então, eu tenho que ter esse olhar, né, para a situação. Quantas vezes a gente tem mulheres que estão ali amamentando e a gente não dá prioridade na inquirição delas durante a audiência? Ela vai ficar ali horas, né, amargurando ali, aguardando a sala de audiência, a audiência, enquanto ela poderia ter sido enxergada, né, que ela estava lá esperando para aquela solenidade com uma criança, bebê, seja lactante ou não, né? Ou ela tem que sair mais cedo para buscar os filhos na escola. Então, são situações que o nosso próprio estagiário ou a estagiária que está ali organizando, né, as audiências já pode ir identificando e dando atenção para essas especialidades e prioridades, porque a gente vai estar o quê? Se aproximando, então, das pessoas envolvidas, né? E às vezes somos nós mesmos, é a juíza, é a promotora, a defensora pública, que também se apresenta em situações que a gente tem que levar em consideração para se aproximar, então, dos sujeitos. Também, será que essas pessoas que estão ali, elas compreendem exatamente o que a gente está falando, o que está sendo decidido no processo? Eu estou usando uma linguagem acessível, a forma como eu estou fazendo as perguntas, as pessoas estão entendendo, né? Quantas vezes há um rebuscamento nas perguntas, nas palavras que os próprios advogados utilizam, ou a gente, enquanto juiz, promotor e defensor público, e as pessoas não estão entendendo. Então, às vezes, até dificulta para as pessoas né, darem as suas respostas, porque a gente não parou para pensar que essas pessoas podem, né, ter dificuldades daquela linguagem técnica, né? Então, é sempre pensar aquela linguagem simples, né? O fato da gente estar falando de forma simples não quer dizer que nós não estamos ocupando ali o nosso espaço, né, enquanto juiz, enquanto qualquer operador ali do sistema de justiça. Então,
Então, é importante que a gente pense que a nossa decisão ela não vai se esgotar ali naquele dispositivo, né? Então, é importante a gente pensar quem são essas pessoas, né? O que de fato está por trás de tudo isso, porque muitas vezes existem circunstâncias que elas estão para além dos autos, né? Existe a questão ali da gente entender que essa decisão ela também vai ter reflexos para além daquelas pessoas que estão ali nos autos, né? Não se trata apenas da gente aplicar a lei, né, mas de compreender o alcance humano também de cada escolha interpretativa que a gente for dar no caso concreto. Aqui, um colega uma vez compartilhou num curso aqui da Infam que eu estava ministrando, e então ele deu um exemplo assim de uma audiência que estava bastante crítica, porque não desenvolvia, a vítima não conseguia falar, até que ele teve a ideia de levantar e ir lá buscar um copo d'água e sentou do lado dela e entregou a água. E aquele gesto simples dele fez com que a mulher então se sentisse acolhida, né? Se sentiu próxima, então, ali de todos que estavam, e a partir daí a audiência, então, conseguiu se desenvolver de forma que ela conseguisse expressar, então, os seus sentimentos, né, e respondesse às perguntas que estavam sendo feitas. Interessante aqui, vou deixar esse registro para vocês, dessa pesquisa que foi feita. Foi no âmbito da violência contra a mulher, mas ela é uma pesquisa que analisou as dinâmicas das audiências, a forma de acolhimento das mulheres e procedimentos de cuidado, e as experiências e percepções das mulheres sobre o atendimento recebido. Que isso, na verdade, é para além de um processo de violência doméstica, né? A questão da dinâmica das audiências, ela acontece em qualquer contexto, né, de audiência em qualquer tipo de processo, né? E o quanto essas mulheres se sentem acolhidas e enxergadas, né? Se sentem cuidadas, porque muitas vezes, eu trago aqui o exemplo da mulher vítima de violência doméstica, ela vai estar sendo parte também lá no processo de família, com aquele mesmo homem, né, do processo de violência doméstica. E se eu não enxergar que aquela mulher é a mesma mulher lá da violência doméstica, eu vou estar, talvez, promovendo uma revitimização para aquela mulher. Né? Se eu não perguntar para ela se ela deseja de fato estar na presença daquele homem, né, do ex-companheiro, do ex-parceiro, eu vou estar praticando, quem sabe, uma violência institucional, de expor aquela mulher numa situação que ela não está preparada para enfrentar aquele homem. Ela não vai ter ainda todo aquele aporte psicológico, né, para lhe dar uma sustentação para suportar, né, os efeitos daquela audiência, que vai fazê-la reviver, mesmo que a audiência seja na vara de família, reviver momentos onde ela teve situações de violência com o seu parceiro. Então, essa pesquisa é interessante porque ela traz várias referências, né? Até a forma, assim, como eu disse, da linguagem, os termos jurídicos, a interrupção das mulheres, porque às vezes elas estão falando, elas se perdem, né? Justamente porque o ciclo da violência causa traumas, que às vezes a mulher está falando uma coisa, passa para outra, né? Se perde nas datas, se perde nos fatos. A frequente manifestação também de juízos de valor por parte dos atores jurídicos também influencia, né, no que as mulheres, então, acabam entendendo como sendo a recepção, né, do Poder Judiciário em relação a elas. Então, fica aqui essas referências. E aqui vem um convite para vocês, né, para todos os colegas, né, vamos construir juntos. Pensar, então, na realidade de cada um e de cada uma de vocês aí na vara, né, no âmbito dos espaços que vocês atuam, de que forma, então, a gente pode pensar num ambiente acolhedor, num ambiente que não revitimize as mulheres, que enxergue as mulheres, né, nas suas mais diversas formas, atuando, né, não pensando só no julgamento, mas atuando com perspectiva de gênero. Na sequência, eu vou deixar aqui para vocês algumas orientações para atendimento humanizado e não revitimizador. São orientações que servem não só para as questões ali onde a mulher viveu situações de violência, mas para todos os outros espaços, né, da nossa jurisdição. Então, desde a fazer uma ambientação nos espaços de espera,
que isso serve também não só para as mulheres, né, mas para todas as pessoas que chegam ao judiciário, para que a gente possa tirar aquela frieza, né, do espaço judicial, que muitas vezes é o que as pessoas encontram, né? Que as pessoas também tenham a clareza do que vai acontecer na audiência, né? As mulheres, especialmente, ficam muito aflitas, de que forma elas vão também encontrar se vai ter defensoria, se não vai ter defensoria na audiência, né? Porque muitas vezes elas veem o homem ali que é o ex-parceiro, ou o seu agressor, ou o seu adverso com advogado, e ela chega lá, bom, e agora, para mim, o que vai sobrar? Né? Então, essas orientações são importantes. Às vezes a gente não tem um estagiário lá para dar essa orientação, às vezes uma orientação simples que a gente pode colocar num cartaz ali na sala de espera, dizendo, né, os passos, olha, agora vai acontecer isso, aquilo, e a mulher já vai ficar mais tranquila, né, em relação ao que vai acontecer dali para frente. Então, são algumas orientações aqui que eu trouxe apenas para contribuir com o dia a dia de vocês. Vai ficar aqui nesse material. As medidas especiais de proteção. E aqui, né, não se trata de falar de medida protetiva. Medida especial de proteção para qualquer espaço da jurisdição, né? O protocolo, como eu referi, ele é para todas as esferas da nossa jurisdição. E o que eu vou ver? Eu vou ver no caso concreto se eu preciso tomar alguma medida de proteção. Quantas vezes eu tenho uma mulher envolvida num processo onde ela está numa situação de vulnerabilidade, numa situação que ela precisa ser protegida naquele ambiente ali judicial, por exemplo, numa audiência. Então, uma audiência pode ser uma audiência do JEC, ela brigou lá com o vizinho, né? E ela está lá, está com medo, ela não quer enfrentar o vizinho, né? Ela já sabe que o vizinho é uma pessoa violenta, o vizinho veio com um monte de gente lá da família, né, para acompanhar ele na audiência, ela veio sozinha, então eu tenho que pensar na vulnerabilidade da mulher naquela situação, né? E o que significa proteger naquele caso concreto, né? Às vezes é numa situação de audiência, mas também pode ser dentro do processo, né? De que forma aquela mulher precisa ser protegida. E o deferimento imediato de uma proteção, né? Não só pensando numa situação de violência doméstica, onde é importante, né? A urgência é importante para preservar, para romper os ciclos de violência, mas também em outros processos. E sempre lembrando que a gente fala na situação de vulnerabilidade das mulheres, né? Da importância da gente enxergar esse elemento, mas de outra parte a gente tem que manter um equilíbrio, porque a gente também tem que respeitar a autonomia da mulher. O quarto passo, então, é a instrução processual. Quando a gente chega na instrução processual, é claro que a gente vai ter, considerando determinadas áreas do direito, como a área criminal, algumas regras que já foram, né, que hoje a gente já adota, né, a partir da construção da jurisprudência, a partir de decisões do STJ, do STF, que vão nos dando norte para a gente pensar, então, na proteção dessas mulheres e muitas vezes até no reconhecimento de determinadas provas, né, do valor que se dá para determinadas provas e até na forma da exigência e do ônus da prova em determinados casos concretos. Pensando na instrução processual, então a gente tem que se perguntar, será que durante a instrução processual há a reprodução de violências institucionais de gênero? Nós estamos permitindo um ambiente propício para a produção de provas com qualidade? Será que essas perguntas que as pessoas estão fazendo, elas estão reproduzindo estereótipos de gênero? Elas questionam, por exemplo, a qualidade da maternidade, o comportamento da mulher, desqualificam a vítima, revitimizam? Ela está sendo interrompida ou sofrendo pressão durante o depoimento? Então, são questões que nós, enquanto magistrados, temos que estar atentos, inclusive para evitar que essas situações, né, ou para fazer com que cesse qualquer situação que esteja levando a mulher, né, para essa situação que eu referi. Nós temos aqui a DPF 1107, que foi julgada em 2024, onde o STF, então, ele proíbe a desqualificação das mulheres vítimas de violência
durante a instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher. Então, essa DPF aplicou a interpretação conforme a Constituição ao artigo 400-A do Código de Processo Penal, que foi incluído pela lei, né, conhecida como a Lei Mariana Ferrer, né, e também ao artigo 59 do Código Penal, justamente para excluir o comportamento da vítima como justificativa de atenuantes ou desqualificação. Então, trago aqui a tese do julgamento, né, e na fundamentação fala justamente da importância do papel do juiz, né, no momento em que, se eventualmente uma conduta dessas estiver acontecendo, né, o quanto o juiz deve ter um papel positivo no sentido de fazer cessar qualquer tipo, né, de violência institucional, né, no caso, se acontecer, né, então o juiz tem esse papel fundamental de fazer cessar. Aqui trouxe para vocês aqui as informações que tratam específico aqui dessa DPF, e vocês já podem, então, tomar conhecimento sem precisar estar fazendo a pesquisa lá no site. Ainda sobre a instrução processual, né? Quando o acusado está na sala ou no mesmo ambiente virtual. Então, isso é importante a gente verificar. E aqui fala acusado como se a gente estivesse tratando exclusivamente de um processo criminal ou de violência doméstica. Mas, como eu referi, às vezes aquela mulher vítima de violência, ela está em outro contexto com aquele homem, está lá na vara de família, está lá na vara que era a vara de falências, né? A vara empresarial agora. Então, ela está em demandas com aquele ofensor em outro espaço, seja de forma presencial ou virtual. Então, a importância da gente dar a opção para aquela mulher, né? Respeitar a autonomia dela, mas dar a opção para ela escolher se ela quer estar ou não na presença daquele homem. E daquele homem ou daquela mulher, né? Porque quando a gente fala também das relações aqui de gênero, é importante a gente reconhecer que muitas vezes a gente vai estar diante de relações de homoafetividade. A oitiva de mulheres em situação de violência e testemunhas em processos criminais, a gente tem uma referência aqui na violência doméstica, que é o enunciado 60, mas que ele pode facilmente ser transportado para essas outras áreas. Por quê? Porque, como eu disse, aquela mulher ela é a mesma, e a sua dor, né, as sequelas daquela violência, seu estado de ânimo e psicológico, ele tem que ser respeitado em qualquer desses espaços, né? E não se diga que o ambiente virtual inibe esse tipo, né, de violência que a mulher sofre, não inibe, né? Muitas vezes a mulher, ela está sofrendo uma consequência tão grave daquela violência que ela não pode nem ouvir a voz daquele homem, né? Então, a gente também tem que adotar esses mesmos critérios para as audiências virtuais. Também chama atenção aqui para a questão das perícias, dos peritos e dos quesitos. Por quê? Porque, assim como nós, juízes, os peritos, eles também precisam passar por essa capacitação, né? Não é apenas um julgamento com perspectiva de gênero que vai me garantir que todo o processo, né, atuou de forma a preservar aquelas mulheres. E muitas vezes, para que eu possa chegar a um julgamento com perspectiva de gênero, todos os atos anteriores, e especialmente quando a gente precisa de uma prova pericial, né, eles precisam estar imbuídos desse olhar. Se eu não tiver um perito, né, capaz de identificar relações assimétricas de poder para ver se naquela situação concreta ali não está havendo alguma desigualdade que a gente tenha que ponderar, até que as questões específicas ali de família, por exemplo, eu vou ter uma perícia, né, que vai me trazer elementos que não vão dar suporte para uma decisão com julgamento com perspectiva de gênero, né? Da mesma forma, os quesitos. E cabe ao juiz também, né, rejeitar quesitos que, em seus questionamentos, tragam especialmente questões que a gente vê muito, né, as questões moralizantes, né, que dizem respeito ali à conduta da mulher, né, ou às vezes fazendo até mesmo aquelas perguntas, né, relativas ali ao modo de vida da mulher
que são totalmente alheias ao objeto ali da causa, né? Que não podem ter interferência na decisão judicial. O quinto passo, então, é a valoração de provas e a identificação de fatos. Então, é necessário a gente conferir um peso diferente à palavra da vítima. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, né, de um processo criminal, um processo especialmente ali de violência contra vulneráveis, né, ou um processo de violência doméstica contra a mulher, nós já temos, né, o entendimento do STJ e também do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, sim, a palavra da vítima, diante dessa especificidade de que esses crimes acontecem de regra sem testemunhas, ela tem um peso, né, maior. É claro que ela tem que estar, né, de acordo com o restante da prova que foi produzida, mas ela tem ela tem um peso que a gente tem que considerar, né, maior na análise do restante, né, fazendo o cotejo com o restante do acervo probatório. A gente tem que excluir, então, né, da análise dos casos, quando a gente se depara aqui com os casos e com as referências, né, até mesmo nos laudos, quantas vezes a gente vê, né, nos laudos o que os peritos, né, obviamente, transcrevem ali que as pessoas, né, referem. Então, as mulheres são vingativas, né, elas estão mentindo, né, ela é louca. Então, a gente tem que identificar, né, esses estereótipos e fazer a devida valoração, né? Sempre reconhecendo no nosso papel, né? De não fazer, por exemplo, perguntas, mas por que demorou tanto tempo para denunciar? Né? Exigir também um nível de coerência no depoimento, né, da vítima, esperar que ela, né, tenha condições de relatar uniformemente, né, dentro de uma lógica e até de uma linha do tempo que o próprio ciclo de violência em que ela está inserido impede que ela tenha, né, essa capacidade de identificar. As experiências pessoais, isso é muito interessante, né? Então, que é o que lá no início eu referi ali que a Maria Tereza Féria fala, né? Que nós temos as nossas experiências pessoais, nós temos a cultura dentro da qual nós estamos inseridos a partir da nossa família e das nossas relações sociais. E será que isso está influenciando na apreciação dos fatos, né? Da forma como eu estou enxergando os fatos? E é interessante também a gente não achar, mas se fosse eu, jamais eu teria feito isso. Mas se fosse eu teria ido por outro caminho, né? Não sou eu, é aquela mulher, é aquela menina, né? Aquela situação, naquele caso concreto. Então eu tenho que cuidar para não minimizar também algum fato relevante, né? E sempre estar atento para ver se por acaso eu não estou ignorando dinâmicas de desigualdades estruturais que interferem na vida, né, de uma pessoa. Algumas decisões aqui eu estou compartilhando com vocês para mostrar o quanto essa caminhada dentro da nossa justiça, das decisões judiciais, a caminhada no sentido de avançar na perspectiva de gênero, de reconhecer o ciclo da violência como um componente importante na análise, né, do processo, na análise do comportamento da vítima. Vejam que em 2020, então, nesse habeas corpus, o ministro Joel Pastornik, ele faz referência aqui ao ciclo da violência quando ele analisa ali uma situação onde a mulher, então, mudou a versão dos fatos. E isso vale também para aquelas situações onde ela não só muda a versão dos fatos, né, mas também, eventualmente, ela não quer falar sobre aqueles fatos, ou também ela não comparece em juízo. Né, para eu não entender como, bom, ela não compareceu em juízo, porque ela não quer o processo, ela não está interessada nisso. Então, o não comparecimento, a ausência da mulher, não significa que ela não está interessada, que ela não quer, que o conflito terminou, que não foi nada daquilo. Né? Isso faz parte, então, do ciclo da violência. E o que é interessante? Quando a gente fala no ciclo da violência, a gente está falando de algo que não é do jurídico. Então, é interessante a gente pensar no quanto nós, operadores do direito, precisamos também
de outros conhecimentos, né, de outras ciências, como da psicologia, para a gente entender, né, da onde a Lenore Walker tirou o ciclo da violência, né, e por que que ela chegou, então, às 3 fases do ciclo da violência, que foi justamente a partir de estudos, né, de situações concretas que ela vivenciou com mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E isso é importante porque quando eu quiser fazer uma análise de um processo, né, sob a perspectiva de gênero, eu vou ter que me utilizar de conhecimentos de outras áreas. Então, eu tenho que ter presente, né, que essas informações elas são fundamentais. Então, essa outra decisão aqui, também do desembargador Jaime Weingartner Neto, quando ele utiliza aqui, ele faz a referência àquela parte que está em vermelho, ó, a intersecção no substrato de vida em exame entre a lei de tortura e a lei Maria da Penha, ó, permitiu que ele fizesse uma interpretação sistemática e, no caso, ele reconheceu a tipicidade do crime de tortura-castigo no caso. Por quê? Justamente ele fazendo essa conjugação dessas normativas e também lá da CIDO, vocês vão ver, é um voto assim, é bem extenso, a situação é terrível, uma situação dramática que essa mulher viveu, mas ele justamente a partir dessa análise sistemática, ele conseguiu aplicar a legislação, né, dando então a tipificação, né, e com isso, claro, um apenamento bem superior, né, dando uma resposta mais efetiva para o tipo de violência que essa mulher sofreu. Também aqui uma outra decisão que eu compartilho, que foi da relatoria da ministra Laurita Vaz, onde ela, reconhecendo a ausência da devida diligência, ou seja, ela aplicou a convencionalidade nesse caso concreto, e mesmo não sendo o caso formalmente de um mandado de segurança, que foi impetrado para cassar a decisão que arquivou o inquérito sobre violência doméstica, ela reconheceu, então, que era necessário aplicar a convencionalidade e também o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e aquele inquérito que estava arquivado, então, retomou o seu curso para investigação, então, de um caso de lesão corporal contra a mulher. Aqui compartilhando com vocês algumas decisões, aqui essa decisão do colega Gilberto Schaefer, uma decisão proferida no âmbito do direito empresarial, então para vocês verem o quanto é possível a gente ir além do crime, da violência doméstica, né? E uma situação concreta que depois, em uma das aulas que nós teremos, em uma das oficinas que nós teremos, essa decisão, então o colega irá compartilhar com vocês, mas vocês já poderão ter acesso a ela. E também uma ação de alimentos que foi proferida por uma colega lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. São umas decisões que foram proferidas lá no início, né? Foram das primeiras decisões que foram lançadas com a aplicação do protocolo. E recentemente, vocês devem ter visto, né, que foi publicada na nossa imprensa aqui do Tribunal de Justiça, uma decisão em que a colega Eugênia Gregórios, aqui do nosso Tribunal de Justiça, da Primeira Vara Civil de Caxias, então, aplicou o julgamento com perspectiva de gênero numa ação, então, por danos morais. E essa decisão também será compartilhada com vocês em uma das nossas aulas, que terá a participação da colega Eugênia. Reescrita de decisões judiciais em perspectivas feministas. Então, essa é uma obra também que eu recomendo fortemente, então, onde há a participação de vários profissionais da área do direito, reescrevendo decisões judiciais em perspectivas feministas, né, a partir de decisões que foram proferidas em primeiro grau e até pelos tribunais superiores. Especialmente aqui, eles deram ênfase para julgamentos de casos de estupros, onde para assinalar justamente as dificuldades que as mulheres sofrem, né, com esse tipo de violência e para serem tratadas como vítimas credíveis, né? Então, aqui trago essa referência.
e vocês terão possibilidade de conhecer, né, essas diversas decisões que foram reescritas. Aqui algumas observações a respeito da reescrita de uma decisão sobre violência sexual, né, os fatos, as circunstâncias que muitas vezes a gente reproduz nas nossas perguntas, que a gente reproduz na análise da prova, né, e que vocês podem depois analisar com calma, né? Porque é importante que a gente reconheça essas questões quando dá análise dos processos, né, na nossa vida real, né, de um caso concreto. E outra decisão que é interessante, que eu compartilho aqui, que trata também da reescrita que está nesse material, é um caso da mãe que perdeu a guarda dos filhos devido à decisão de busca e apreensão das crianças no Brasil e restituição ao pai que mora lá no exterior. Isso é algo que agora, mais recentemente, ele teve bastante discussão e a mídia também divulgou muito a partir daquele movimento das chamadas mães de Aia, né? E aí promoveu então uma mudança de paradigma no Supremo Tribunal Federal. Em agosto do ano passado, ele mudou o entendimento sobre a Convenção de Haia, decidindo então que o retorno de crianças, que antes era automático nessas situações, então a mãe que vinha para cá, fugia, né, para cá com os filhos, né, para o Brasil, ela era automático que essas crianças tinham que retornar então para o exterior, acompanhadas ou não da sua mãe. E agora, então, a partir justamente desse novo olhar, né, e da necessidade de se aplicar a Convenção de Haia com esse olhar, né, essa perspectiva de gênero, foi decidido que não é automático quando houver indícios de violência doméstica contra a mãe, que era o caso esse dessa decisão que foi reescrita, que vale super a leitura, tá? Então, essas brasileiras, elas acabam fugindo de abusos no exterior, né, com os filhos, e esse novo olhar, então, vem priorizar a segurança familiar sobre a repatriação imediata. O item 6 do nosso passo a passo, ele fala, então, que a gente vai chegar num momento em que nós temos que, bom, já sei qual é a situação, já identifiquei aqui todos os outros passos, já foram, né, atendidos, e agora o que eu preciso? Identificar o marco normativo e precedentes aplicáveis. Então, é claro que eu vou ver primeiramente ali se existe, né, qual é a normativa aqui brasileira para aplicar. Se mesmo assim, eu utilizando a normativa aqui brasileira, eu identificar que há uma desigualdade, que há um desequilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu vou me socorrer da convencionalidade, eu vou ver se tem algum marco internacional para se aplicar no caso. Eu vou ter que procurar uma norma que vai prestar maior garantia ao direito à igualdade às pessoas envolvidas no caso. E se tiver algum pronunciamento de organismo regional ou internacional, que atende, então, essa necessidade de equidade, eu vou estar aplicando. Por isso que, inclusive, a gente tem a recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça para que os juízes apliquem a convencionalidade e também o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, que veio na sequência e que busca dar efetividade, então, para essa recomendação. Tem como objetivo, então, consolidar a compreensão de que a atuação da magistratura brasileira ela deve estar alinhada aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, sintetizada no lema, então, todo juiz ou toda juíza nacional é um juiz interamericano. O sétimo passo, então, é a interpretação e a aplicação do direito, sempre levando em consideração o caso concreto e nunca aquela interpretação abstrata do direito. Por quê? Por que concreta? Porque eu tenho que reconhecer se existem aquelas desigualdades estruturais, as normas e os princípios aplicáveis ali para que eu, então, tenha condições de atuar e de julgar, né, dando conformidade a todas essas normativas de proteção dos direitos humanos das mulheres. Eu tenho que identificar se a lei
está impregnado ou não de estereótipos, e aí eu não vou aplicar essa lei, vou justificar por que eu não vou aplicar, né, buscando um resultado que desinvibilize e neutralize as assimetrias de poder. Então, no próximo bloco, a gente vai falar nos temas transversais, que está inserida lá na terceira parte do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Até agora, a gente viu, então, o passo a passo, um guia, para que a gente possa ir, aos poucos, fazendo a leitura daquele caso concreto para chegar, então, a uma atuação e a um julgamento com perspectiva de gênero. Então, para a gente falar, então, da terceira parte do protocolo, né, eu escolhi alguns temas transversais que eu vou dar aqui umas pinceladas, que são o assédio, a audiência de custódia e as prisões. Pensando, então, né, na participação, na existência de meninas e mulheres em algum desses contextos. A gente vai começar aqui pelo assédio, e aí eu já recomendo para vocês a leitura deste livro, que é da Marie-France Irigoyen, Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. Esse é um livro que ele é fundamental para que a gente possa compreender esse fenômeno do assédio. Que o assédio ele pode ser o assédio moral, pode ser o assédio sexual, mas ele vai estar sempre apoiado numa relação assimétrica de poder, que ela é típica das relações de trabalho, mas ela também pode estar acontecendo em outras relações sociais e também familiares. E elas não se esgotam numa conduta isolada ou específica. Então é importante a gente ter essa compreensão. Às vezes ele também trabalha numa escalada, assim como outros tipos de violência, né? Então ele tem um caráter sistêmico, continuado, que perpetua a violência à vítima no ambiente onde eles acontecem. E tudo isso é fundamental que a gente tenha compreensão para que a gente reconheça a existência, sim, né, naquele caso concreto do assédio nessas modalidades. E também é interessante a gente saber que, assim como em outros tipos de violência, a vítima ela se sente constrangida a expor os fatos, ela também tem receio de ser reprimida, de ser repreendida, de ser demitida, né? Então, a gente também tem que pensar na importância de evitar a exposição da vítima e de compreender o seu comportamento, utilizando aquelas mesmas regras que a gente referiu ali antes da análise e interpretação da prova. Essa aranha, ela retrata, né, um contexto aqui que a Marie-France Irigoyen trata de enredamento, quando ela fala dessas relações de abuso. Então, ela diz que o enredamento consiste na influência intelectual ou moral que se estabelece em uma relação de dominação. O poder leva o outro a segui-lo por dependência, por aquiescência e adesão. E isso inclui, eventualmente, ameaças veladas, intimidações, visando enfraquecer para melhor fazer passar as próprias ideias. E o enredamento, ela refere, existe somente no campo relacional. É a dominação intelectual ou moral, a ascendência ou influência de um indivíduo sobre o outro. E aí que ela faz essa comparação. Ó. A vítima é apanhada em uma teia de aranha, mantida à disposição, atada psicologicamente, anestesiada e sem condições de ter sofrido, sem consciência de ter sofrido tamanha invasão. Então, por isso também que é interessante a gente tratar desse assunto, né, com bastante perspicácia no âmbito, né, dos nossos espaços de trabalho, para que muitas vezes o outro enxergou que aquela colega de trabalho, né, que aquela colega ali, seja estagiária, seja servidor, sejamos nós mesmos, né, muitas vezes juízas envolvidas numa situação de abuso e que a gente não se enxerga. E que se a gente só vai conseguir sair dessa violência com uma interferência externa. A audiência de custódia também é outro tema interessante, transversal, porque ele acontece não só, né, na Justiça Estadual, mas também na Justiça Federal, por exemplo. Quando a gente tiver a audiência de custódia e a temática da maternidade, sempre lembrar,
então, dessa decisão do STF, que concedeu ordem coletiva e determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres para presas gestantes, né, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Então, de que forma a gente vai dar interpretação a essa decisão do STF, né? A gente vai exigir que obrigatoriamente venha, por exemplo, uma comprovação de que aquela criança estará mesmo, ou exige o cuidado daquela mulher, né, que naquele momento está presa. Eu vou eventualmente levar em consideração que a mãe que trafica, ela coloca também em risco a prole, o tráfico na residência, a possibilidade de ter o tráfico na residência, a ausência, por exemplo, de trabalho formal, a exigência de prova de que a criança depende dos cuidados da mãe, né? Ou a exigência de prova de que a gestação oferece risco. Então, a gente tem que também tem que ter esse olhar, né? Do quanto a gente vai exigir de prova para que aquela mulher possa ser beneficiada, porque muitas vezes eu vou estar exigindo, né, uma prova de uma situação, de uma circunstância que ela vai estar reproduzindo um estereótipo de gênero. A questão das prisões, então, levar em consideração, o protocolo traz ali 4 aspectos que devem ser levados em consideração para a gente ter uma atenção diferenciada às mulheres encarceradas. Então, a estrutura física, a atenção à saúde, inclusive a mental, né, a higiene, a questão da resolução 252, que trata justamente das gestantes, né, puérperas e mulheres com filhos de até 12 anos, dos mecanismos de reinserção social e contato com a família, e um foco aqui bastante especial em relação à população LGBTQIA+, que a gente tem uma resolução específica, 348, e também uma outra resolução que trata especificamente dos povos indígenas, que é a resolução 287. Se vocês tiverem interesse em acessar o banco de sentenças e decisões com aplicação do protocolo, basta procurar ali, então, na página do CNJ, né? Se vocês colocarem lá banco de sentenças e decisões, já vão conseguir acessar. E é bem interessante porque vocês podem utilizar vários filtros de busca, né, pela matéria, pelo tribunal, e terão ali uma grande possibilidade de conhecer decisões em diversas áreas em que foi aplicado o protocolo. Já chamo a atenção também aqui para a importância de que os colegas marquem lá no EPROC, né, toda vez que utilizarem o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero ou qualquer outra normativa, né, que vocês utilizarem para dotar a decisão de perspectiva de gênero, então marcar lá no EPROC aquela que tem lá em cima, né, da minuta ali, para que essas decisões, então, sejam encaminhadas ao CNJ e demonstrem o quanto na justiça a gente vem aplicando o protocolo. E aqui, então, a gente chega ao final. Quero deixar aqui essa mensagem para vocês, que é uma mensagem que eu extraí de um outro texto da Maria Tereza Féria de Almeida, que é "E se as mulheres fossem seres humanos?". É minha convicção que só um conhecimento profundo da realidade circundante, do mundo, do país em que vivemos, das suas gentes, das suas concretas condições de vida e trabalho, poderá trazer para o direito, para a ciência jurídica, as necessárias modificações para fazer consagrar a plena assunção da igualdade de todos os seres humanos. E se não for quimera afirmar que a justiça é a alma do direito, então, mais do que a legítima esperança, tal será uma incontornável exigência. Chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a atenção e a colaboração de vocês durante esse processo. E vou deixar aqui algumas contribuições que são as referências que foram utilizadas, então, por mim para a elaboração da nossa aula.
Então, seguimos e nos encontramos nas próximas aulas síncronas. Obrigada!